Olá, seja bem-vindo ao segundo dia do nosso curso de Introdução à Web. Se você caiu aqui de paraquedas, entre aí no canal, vê o vídeo que saiu ontem, a nossa primeira aula, pois hoje estaremos continuando o desenvolvimento do site que foi iniciado no outro vídeo. Se você já concluiu o outro vídeo, então abre aí o seu projeto que nós vamos para ele agora. Então, vamos aqui no nosso arquivo Style. E aí, uma primeira coisa que eu vou editar, eu vou colocar antes do H1, é a tag header. Então, lembrando, aqui eu estou dizendo que todas as tags header, geralmente só vai ter um, porque nossa página só tem um cabeçalho, ela vai receber o estilo que eu vou colocar aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu vou colocar, mas que não é o resultado final, só que vai nos ajudar a entender melhor como é que funciona o HTML. Essa propriedade border. E aí eu vou colocar um px solid red. O que isso significa? Vamos lá. Vamos primeiro ver o que fez. Perceba que ele criou essa borda aqui no nosso site. Porque é exatamente isso que está aqui, né? Border. Um px significa um pixel. É a espessura desse elemento. Se eu colocar aqui 10 pixels, ele vai atualizar e vai ficar bem mais grossa a nossa borda. Mas eu vou deixar um px. Solid é o estilo dessa borda. Solid é algo sólido, então ela é essa listra contínua. Eu posso trocar aqui para dashed. E aí ela vai ficar estracejado. Eu posso trocar para dotted. Ele vai ficar pontilhado. Mas eu vou manter solid. Ah, como é que eu sei esses valores? Eu vou decorar? Não necessariamente. Você pode pesquisar nesse site aqui, w3schools.com, e aqui ele vai ter toda a referência. Se depois você quiser revisar alguma coisa, você pode vir aqui nesse site. E aí você vê Learning CSS. Quando você clica aqui, vai ter várias coisas. Mas eu posso ir exatamente naquilo que eu estou procurando. Eu posso vir aqui pesquisar e vou colocar borders, que é o atributo que a gente estava usando. E aqui tem alguns, ó, CSS Borders, CSS Border Property. Eu vou clicar nessa primeira. E aqui, ó, ele vai ter todo um conteúdo sobre borders. E aqui ele está dando valor que pode colocar naquele aqui no lugar do solid. Por exemplo, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge. Você pode vir depois e ficar brincando, ou até agora mesmo, se você quiser pausar o vídeo e brincar um pouco com esses valores para ver, ó, tem diferentes estilos. Você pode, mas nós vamos estar utilizando esse. E o red, como eu já falei, é a cor. Então o border ele tem três valores que ele recebe: a espessura, o tipo da borda e a cor. Então vamos lá. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora eu consigo ver exatamente o que está dentro da minha tag header. Por exemplo, se eu colocasse um outro H1 aqui fora do header, ele vai aparecer do lado de fora da minha borda. Então agora eu consigo ter noção daquilo que está dentro do meu header. Eu posso ver também que o header ele não ocupa todo esse espaço
da minha tela. Ele tem um espacinho sobrando, tanto aqui nas laterais como aqui em cima. E a gente vai resolver isso daqui a pouco, porque a gente quer que o header fique bem coladinho aqui no topo da página. Mas isso a gente vai resolver já já. Eu vou apagar aqui esse outro H1 e vou voltar para o meu estilo. Depois a gente vai tirar essa borda, obviamente. E aí, a primeira coisa que eu vou colocar aqui no meu header é uma propriedade chamada padding. Que valor eu vou colocar aqui? 16 px e 10 vw. Coloco o ponto e vírgula. O que é o padding? Se eu vim aqui, vocês vão perceber que criou um espaçamento aqui entre a borda e o conteúdo. Ó, vamos tirar aqui e ver novamente. Você vê que está aqui o R está bem encostado na borda e aqui o espaço em cima e embaixo é bem menor. Quando eu coloco aqui, esse espaço aumenta. E qual é o valor que vai estar dizendo que espaço é esse? São esses dois valores. O primeiro é o espaço vertical, é o espaço de cima e de baixo. E o segundo é o espaço horizontal, é o espaço da esquerda e da direita. Então, quando eu digo 16, o px, que nem esse aqui, é o pixel, é a unidade de medida. Então, 16 pixels na vertical. Então, aqui em cima ele deu um espaço de 16 pixels e embaixo ele deu um espaço de 16 pixels. E aqui eu não usei px, aqui eu usei vw. O que é isso? O vw é uma outra unidade de medida do CSS que significa uma porcentagem do tamanho total. E nesse caso o W ele vem do inglês width, que é aqui o comprimento. Mas eu vou colocar só o W. Então quando eu coloco 10VW, eu estou dizendo 10% do comprimento aqui na horizontal da minha tela. Se fosse da altura aqui na vertical, eu coloco H, que vem do inglês height. Se eu colocar aqui, ele mudou. Vocês conseguem ver que é menos porque o comprimento da minha tela, geralmente em computadores, é maior do que a altura. Se fosse no celular, ia ser o oposto. Eu vou colocar aqui de volta o W. Mas você consegue ver que ainda assim está bem diferente. E aí eu vou mostrar uma ferramenta que está presente na maioria dos navegadores. E aqui eu estou utilizando o Chrome. Eu vou apertar F12 ou então eu posso clicar com o botão direito e clicar em inspecionar. Aqui do lado ele abriu exatamente aquele código que a gente escreveu. Ó. Tem o title, tem um link e aqui é o código-fonte da minha página. É aquilo que o navegador está lendo. Então, no body, eu vou vir aqui até o header, eu vou clicar no header e você vê que apareceu algumas cores ali do lado. O que são essas cores? Se eu puxar aqui um pouquinho, eu vou ver que ele mostra aqui, ó, padding, é o verde. Então, essa área verde é a área do nosso padding que a gente criou. E aí ele tem algumas outras coisas, por exemplo, a borda é um pixel. Ó, esse umzinho é exatamente um pixel. E aqui tem o CSS que a gente criou. E aí podemos ver que aqui, se eu fechar e vir aqui no meu modelo de projeto, o R ele está bem... O R, o Rebecca por completo, na verdade, está bem fora do canto que deveria ser. Por quê? Porque existem alguns espaçamentos que estão aumentando o espaço vazio que a gente quer. Podemos saber que é a lista. A lista está bem diferente daquilo que é para ser aqui na lateral
no final do nosso cabeçalho. Mas você vê que até na parte horizontal está um pouco desalinhado. E a gente vai resolver isso daqui a pouco. Mas primeiro vamos dar uma corrigida aqui no estilo dessa lista, para que ela fique melhor encaixada no nosso cabeçalho. Você pode fechar aqui a página do Google Fonts, se você não já tiver fechado. Nós não vamos utilizar mais. E aqui é sempre bom deixar aberto para caso precise de alguma referência. Eu vou deixar. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui nessa lista? Então eu vou abrir aqui o CSS e eu vou querer aplicar um efeito, um estilo na minha lista. Eu vou vir aqui e vou clicar em alguma coisa dessa lista com o botão direito e vou clicar em inspecionar. E aí você vai ver que ele já abre com a parte selecionada. No caso ele pegou o A. Mas se eu vir aqui na minha lista, você vai ver que uma coisa que ele está mostrando aqui é que já tem um padding por padrão na minha lista. E eu não vou querer isso. Eu não vou querer que ele tenha esse padding. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui. Lembra que a tag da lista é UL. Então eu vou colocar aqui UL. Vou colocar padding e vou colocar 0. Ah, mas por que você não colocou 0 e 0? Porque nesse caso, como eu quero aplicar um só valor, tanto para vertical como para horizontal, eu posso colocar ele simplesmente. E um outro formato também, já que a gente entrou nisso, que o padding pode receber são 4 valores. Por exemplo, se eu colocar 10px, 20px, 30px e 40px, você vê que aqui ele vai dar uma modificada. Eu vou fechar aqui de novo. Não dá para perceber muito, então vamos fazer o mesmo truque da borda aqui no UL. Vou copiar e colar. E aí, ó, você vê que uma coisa, a lista, ela vem até o final. E isso a gente vai resolver. Mas outra coisa do padding é que agora dá para ver que essa primeira parte, ela é menor do que essa, por exemplo, do que essa. Por quê? Quando eu coloco 4 valores, eu vou fazer um caminho meio que do relógio. O primeiro valor é para o padding de cima, o segundo valor é o padding da direita, o terceiro valor é o padding de baixo e o quarto valor é o padding da esquerda. Então aqui tem 10, aqui não conseguimos ver exatamente. Talvez se eu abrir aqui o inspecionar e no UL, se eu colocar aqui, você vai ver que ele tem sim o espaço em verde. E aí em cima é menor do que na direita, que é menor do que embaixo, que é menor do que na esquerda. Eu vou tirar a borda e vou deixar aqui tudo em 0. Ah, porque também não coloquei 0px? Porque 0 é 0. Então, independentemente se é px, se é vw, se é vh, é 0. É nada. Então, ok. Agora, você vê que a lista veio um pouco mais para a esquerda. Está mais alinhado com o nosso título. Mas ainda não é o que nós queremos. Nós queremos que, primeiro, os itens da lista venham um do lado do outro. Então, eu não vou editar isso na UL. Por quê? Porque não é onde tem as propriedades que eu vou querer. As propriedades que eu vou querer vai estar na tag LI. E aí eu vou adicionar aqui alguns valores. Até agora não mudou nada. E eu vou mexer numa propriedade chamada display. E vou colocar o valor inline. O que é que eu estou dizendo? A forma de exibição dos meus LIs vai ser inline, é numa linha só. Se eu vir aqui na minha referência e colocar display, essa é uma tag que está presente em tudo, essa propriedade, porque ela é bem genérica, ela é sobre a forma de exibição. Então, se eu clicar aqui,
você vê que tem outros valores, como none, inline, block, inline block. E aqui ele tem a descrição de cada um. Mas não é muito produtivo você tentar decorar. Vamos aprender enquanto for necessário, enquanto for aparecendo a demanda aqui no nosso projeto. Então, primeiro é inline. Quando eu faço isso, você vê que ele já mostrou tudo em uma linha só. E aí, eu vou aproveitar que eu já estou mexendo aqui no LI e vou adicionar algumas outras propriedades. A próxima é a font-weight, que é o peso da minha fonte, é a espessura da minha fonte, para ser mais entendível. E aqui eu vou colocar o valor bold, que em inglês significa, né, negrito. E agora, se eu voltar aqui, você vê que a nossa fonte aqui já está em negrito. Eu vou adicionar mais duas propriedades. A primeira é um padding, também vou colocar aqui 18px, 3px, 18 em cima e embaixo, 3 na esquerda e na direita. Você vê que agora já está um pouquinho mais espaçado. E por último, eu vou adicionar uma propriedade chamada margin. Vou colocar 0 e aqui vai ser igual ao padding. 0 na vertical, 10px na horizontal. Mudou um pouco, mas a gente pode vir aqui no inspecionar e vai ver que agora tem uma nova corzinha aqui no L, que é esse laranja, que é o margem. Qual é a diferença entre o margem e o padding? Os dois não são um espaçamento? Então, o que acontece é que o margem, ele, na verdade a gente colocou aqui na LI, né? O margem, ele é o espaçamento fora do meu elemento. Você vê que ele fica por fora da borda aqui. E o padding é o meu espaçamento dentro do elemento. Então, quando eu queria adicionar espaço aqui dentro dos limites do meu header, eu usei um padding. Mas se, por exemplo, eu vim aqui e colocar de novo o H1 e eu quiser aumentar esse espaço, por exemplo, eu posso colocar um margem aqui no meu header de, por exemplo, 100px e não vou mexer nas laterais. E aí você vê que ele afastou. Por quê? Porque o margem vertical agora está bem maior. Então vamos desfazer aqui essas alterações. Apague isso também. E pronto, voltamos aonde estávamos. E aí, uma coisa interessante, e agora é uma nova forma de selecionar elementos do CSS. Quando eu quero aplicar um estilo somente a algo que está dentro de outra tag, como assim? Por exemplo, o LI está dentro da UL e eu quero aplicar em algo especificamente que está dentro de outra tag. Nesse caso, eu quero que esse valor venha apenas para o LI que estiver dentro de uma UL. Vou ilustrar aqui. Se eu colocar aqui outro, apareceu aqui, né? E já apareceu em negrito, por exemplo, porque ele está pegando o estilo de outro, de LI. Mas eu quero que somente os LIs que estejam dentro de uma UL recebam esse estilo. Então vou colocar o LI. E dessa forma eu não estou selecionando o Ls e LIs. Eu estou selecionando uma tag LI ou várias, né, que estejam dentro de uma tag UL. E aí você vê que o que está fora já voltou para aquele estilo padrão e os que estão dentro da UL permanecem. Por que eu vou usar isso?
Porque quando eu crio uma seleção mais específica, eu vou evitar que lá na frente, por exemplo, se em outro canto da minha página eu quisesse usar um LI, quando eu colocasse esse LI, não pegasse o estilo do LI do header, mas pegue um estilo que eu vou definir para essa outra parte do meu site. Então, é isso. Por exemplo, eu posso colocar esse H1 e você vai ver que nós vamos usar o H1 em outros lugares. E aí, se eu quiser deixar que somente o H1, por exemplo, do header, tenha a cor, essa cor aqui, eu posso colocar header H1. Então, agora somente o H1 que estiver dentro do header vai receber esse estilo. Eu posso até inclusive colocar aqui, ó, header UL, e aqui colocar header UL LI, porque aí eu vou estar aplicando esse estilo somente no LI que tiver dentro do L e o L que tiver dentro do header. Então ficou bem específico e eu vou estar evitando que, se eu usar uma lista ou um LI em algum outro canto da minha página, ele venha receber esse estilo. Então é sempre bom deixar bem específico assim. Claro que você, quando tiver mais experiência, vai saber julgar quando é necessário e quando não é necessário ser tão específico, ou quão específico você precisa ser. Mas por enquanto, como estamos iniciando, vamos deixar assim bem específico. Vai ajudar a evitar alguns probleminhas no nosso site. Então vamos lá. Continuando. Aqui podemos ver que ficou melhor a lista. Agora ela vem em uma linha só, mas ela ainda vem abaixo do texto. Então o que nós vamos mexer agora é para que tudo fique alinhado, que nem no nosso projeto inicial. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mexer aqui no header, porque o header é aquilo que está pegando tudo isso aqui. E aí no header eu vou vir aqui e adicionar uma nova propriedade chamada display, e dessa vez eu não vou colocar inline, eu vou colocar flex. O que é o display flex? O display flex, ele é uma forma de exibir meu conteúdo, e você vê que só de colocar isso o conteúdo já mudou aqui um pouco. E o display flex, ele vai me dar o direito de usar algumas outras propriedades aqui. A primeira delas é o flex direction. É a direção que eu quero alinhar os meus elementos que estão dentro do header ou dentro de qualquer outra tag que eu venha utilizar esse display flex. Por padrão, ele vem com row, ou seja, em linha. Por isso que só de colocar o display flex aqui já tinha ficado em uma linha só. Eu também posso colocar column, e aí o alinhamento vai ser vertical. Você vê que o primeiro elemento, que é o título, ficou em cima e a lista veio embaixo. Mas eu vou manter row, e aí eu poderia apagar, mas eu vou deixar aqui para ficar mais fácil de lembrar. Segunda coisa que eu posso utilizar quando eu tenho um display flex é o justify content. Justify content, que nesse caso nós vamos utilizar o valor space between. Por que eu vou usar esse valor e o que é o justify content? Se traduzir aqui, é o alinhamento, né, do conteúdo. Então, como eu vou alinhar o conteúdo que está dentro do header? Eu já defini que vai ser em uma linha, mas eu quero que seja tudo colado no centro, tudo no início, tudo no final. É isso que o justify content vai dizer. E nesse caso, ele vai usar space between. Então, ele vai adicionar o máximo de espaço possível entre os elementos. E agora, olha só, o primeiro elemento veio todo para a esquerda e o segundo elemento foi todo
para a direita. Por quê? Porque ele inseriu o máximo de espaço possível entre os elementos. Se eu tivesse algum outro elemento, por exemplo, um outro H1 aqui, você vê que ele já ficou diferente. Ele colocou, distribuiu aquele espação agora em 2 pedaços. E assim ele vai se adaptando para quantos eu colocar. Vamos voltar. E agora já está ficando mais parecido. Podemos ver aqui que já está um no início, um no fim e mais uma outra coisa que eu vou adicionar é essa propriedade, o align items, que ela é parecido com o justify content. O justify content eu digo como eu vou colocar, alinhar os meus itens na direção que eu defini aqui. Então, na direção horizontal, que é o row, eu vou alinhar eles com o space between. Mas na direção vertical, eu vou dar um align items, nesse caso baseline, a linha de base, ou seja, embaixo. Se aqui fosse column, os valores iam inverter, digamos assim. O justify content ia ser o alinhamento na coluna, o alinhamento vertical, e o align items seria o alinhamento horizontal. Então você tem que pensar em sentido da direção que eu defini aqui. Justify content é na direção e align items é na outra direção. E aí o baseline vai fazer com que tudo fique alinhado aqui para baixo. Ah, por que não colou aqui embaixo? Lembre, tem o padding aqui dentro. E aí tá quase lá, mas existe ainda algumas alterações que eu posso fazer. Começando pela fonte aqui do meu menu, que ainda está com aquela fonte padrão e está bem pequeno, né? Então vamos mudar para ficar igual a essa que está aqui no menu. Então, bora lá. A gente já viu como é que troca a fonte, e a fonte é a mesma Montserrat. Então eu vou vir aqui no LI, que é onde a gente já tem algum código escrito, e vou copiar e colar esse mesmo font family. E aí você vê, mudou. Mas uma coisa que eu vou fazer é, como a gente usa essa fonte em todos os lugares, então eu vou dizer que, e eu vou colocar aqui em cima, dentro da tag body, tudo vai vir com a fonte Montserrat por padrão. E aí eu vou tirar aqui do LI, e aí, veja só, tudo está com a mesma fonte. E aí eu vou querer agora tirar esse estilozinho, esse azul com sombreado que apareceu quando a gente colocou a tag A, né? A tag de link. Como é que eu vou fazer isso? Aqui na tag A, por enquanto eu vou deixar bem aberto porque a gente não vai querer usar esse estilo padrão de azul com esse sublinhado em nenhum dos links que a gente vai inserir na página. Então eu vou deixar bem aberto, não vou especificar, apenas para as tags As que tiver dentro do nosso cabeçalho, por exemplo. E aí eu vou colocar text traço decoration none, decoração de texto nenhuma, e aí o sublinhado vai ter sumido. E aí a cor eu também não quero que seja essa cor azul,
eu vou colocar, posso colocar black, e aí vai ficar o preto padrão, mais um outro valor que eu vou colocar aqui é um inherit. O que quer dizer esse inherit? Isso não é um nome de cor, realmente, não é. Isso quer dizer que a cor que tiver no elemento que estiver englobando a minha tag A, eu vou usar essa mesma cor. Então, no caso, a cor que tiver na LI, eu vou trazer para o meu A. Por que eu vou fazer isso? Não vou colocar preto. Porque se eu usar o A em algum outro canto aqui, e eu quiser com outra cor, eu não vou precisar estar mudando várias vezes. Dessa forma aqui, ele já vai pegar a cor que estiver englobando o meu A. Então agora está ficando cada vez mais parecido. E uma coisa que ainda falta é o espaçamento. Ainda tem muita borda aqui no nosso header. E aí eu vou vir aqui e adicionar um novo seletor, o asterisco. E no asterisco eu vou colocar primeiro margem 0. O que é esse asterisco? Ele é um novo seletor e significa tudo. Ele vai aplicar esse estilo em tudo. Então tem que usar com muita cautela. Nesse caso eu vou usar para definir o margem como 0. Por quê? Porque eu quero que por padrão nada venha com margem já definida. Quando eu precisar definir uma margem, um espaçamento exterior, eu vou definir eu mesmo. E aí dessa forma, você vê que já sumiu aquele espaço que tinha aqui, que era o espaço que o header tinha por padrão, e as coisas já diminuíram aqui dentro, porque a margem que vinha por padrão no título, por exemplo, sumiu. E agora só tem imagem que eu definir especificamente aqui, como por exemplo na LI. O espaçamento aqui do LI se manteve, porque aqui especificamente eu defini, mas onde eu não defini, não vai vir com margem. Agora, vamos adicionar mais uma coisa que está faltando aqui nesse cabeçalho, que é essa sombrinha que tem aqui embaixo. Para isso, nós vamos utilizar uma propriedade chamada box shadow, e aí eu vou colocar aqui na tag header. Esse box shadow vai receber 5 valores, então vamos com calma para não confundir. O primeiro valor é o deslocamento horizontal. Vamos colocar por demonstração 10px. O segundo valor é o deslocamento vertical. Vou colocar 10px também. O terceiro valor é o quão desfocado, o quão suavizado vai ser essa sombra. E eu vou colocar 5px. E o último é o tamanho dessa sombra, o quão afastado do elemento original essa sombra vai chegar. Eu vou colocar 0. Por último, eu vou definir a cor. E aí eu posso usar aquelas cores pré-definidas, como por exemplo o red, mas vamos colocar aqui um black. E aqui está a sombra. Se eu mexer no horizontal e colocar 0, por exemplo, ele encostou aqui. Se eu vir aqui e colocar 0 também, você vê que ele ficou bem em cima da nossa linha vermelha, que é a borda. Se eu aumentar isso aqui, como 10px, a sombra ela ficou maior, ela se afasta mais do elemento original. E se eu colocar aqui 50px, por exemplo, ela ficou bem mais desfocada. Mas os valores que a gente vai deixar é 0, 0, 5, 0. E aí, você percebe que está aqui. Vamos tirar essa linha vermelha
para não atrapalhar. E aí, ó, temos uma sombra. Mas perceba que a sombra que a gente acabou de criar ainda é um pouquinho mais escura. Por quê? Porque eu não usei o preto exatamente. Eu usei uma cor que é uma versão suavizada do preto. Como é que eu vou fazer ela? Eu vou usar um novo formato de definição de cor, que eu vou usar RGBA. Por quê? Porque o RGBA eu posso definir a cor e eu posso adicionar uma transparência nela. Então o preto ele é 0, 0, 0. Se eu deixar só isso, ela vai estar preta aqui, a sombra. E eu posso adicionar um quarto valor, que é a transparência dessa cor, que eu vou colocar em 0,5. A transparência ela vai de 0 até 1. Os outros valores vão de 0 até 255. E eu posso brincar. Aqui é o famoso RGB. O tanto de vermelho, o tanto de verde e o tanto de azul. E o A é de alfa, de transparência. E esse vai até 1. Então, quando eu boto 0,5, eu estou dizendo o quê? Que é 50% de transparência. E aí agora você vê que ficou bem suave. E é sempre legal utilizar essas cores em sombras mais suavizadas para não ficar tão pesado na visão da pessoa que está acessando o site. E aí você vê que está igual. A única coisa que muda aqui é o alinhamento desse menu. Mas isso está acontecendo porque na versão final tem essa barra de descer a tela. E na versão atual que a gente tem, ainda não tem nada para descer, né? Então, como não tem a barra, o meu menu vai um pouquinho mais para a direita. Mas quando a gente adicionar as outras coisas e a barra aparecer também no site que a gente está fazendo, esse menu vai ter o mesmo alinhamento. Então, é isso. Por enquanto, terminamos o nosso cabeçalho e agora podemos partir para essa primeira sessão do site. Chegamos ao final da segunda aula, o cabeçalho já foi feito e amanhã daremos início à primeira sessão do site. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para que você seja notificado quando a terceira aula sair amanhã e se tiver ficado alguma dúvida, coloca nos comentários que eu irei te ajudar. Te vejo amanhã, tchau!